Continuando a nossa série a respeito de leitura de projeto estrutural, a gente já fez a leitura da planta de formas, da planta de vigas e agora a gente vai trabalhar a leitura da planta de pilares. Você sabe como é que ela é feita? Eu sou Fabiana Carqueja, engenheira civil, especializada em cálculo de estrutura de concreto e fundações, e estou aqui para trazer mais clareza para você, arquiteta. Pronto, pessoal. Então, gente, hoje a gente vai fazer a leitura da parte do projeto estrutural, aonde ficam os pilares, tá certo? A prancha de pilares, como é que a gente interpreta aquilo tudo. Primeiro, só para relembrar, abri um 3D de um projeto qualquer aqui, que eu fiz recentemente. A gente tem aqui os pilares, tá vendo? Que são essas peças verticais, elas recebem o esforço de compressão, tá? Nesse caso aqui, era um terreno em aclive, então tinham vários níveis. Eu tive também caso de pilar nascendo em viga, tá vendo? Ah, é possível? É aqui, ó, esse caso aqui, tá dando pra ver? Pilar nascendo em viga, né? Por um motivo arquitetônico, o pilar foi interrompido aqui, e daí um novo pilar nasceu na viga, aqui. Então é uma outra condição de pilar. Eu tive aqui os pilares nascendo em sapata, como a gente falou no vídeo anterior. Eu tenho nesse projeto aqui um exemplo bem claro de sapata chanfrada e de sapata sem chanfro. A altura máxima, a altura mínima de uma sapata sem chanfro é de 25 centímetros. A mínima de uma com chanfro é 20 nessa parte aqui, tá? Aqui, 20, ok? Pronto. E aí, não sei, não lembro essa aqui, ela deve ter uns 40 no total, sendo 20 aqui embaixo e 20 no restante. E só relembrando que a gente falou num vídeo anterior, por que tem o chanfro? Porque eu não preciso matematicamente dessa parte do concreto que está aqui em cima, ele não tem função na estrutura. Então, a gente tira para poder economizar concreto, senão as peças ficam muito grandes e o volume de concreto muito grande sem necessidade, porque pela distribuição da tensão, basta esse formato aqui, prismático, tá bom? Por causa das bielas comprimidas, mas a gente não vai entrar na parte de cálculo, então vamos ficar aqui, né, só nessa conceituação mesmo, para vocês entenderem o porquê do chanfro. A questão é que o pilar sempre precisa de uma base? Precisa. Nesse caso, ele tem aqui uma base e uma viga, ou a base e uma sapata, mas a base também pode ser um bloco de coroamento de estaca, um tubulão, um radier. Ele só não pode ser aplicado direto sobre o solo, né? A fundação é o elemento de transição que faz a distribuição da tensão que chega aqui na base do pilar para o solo, distribui por essa área aqui da sapata. Então, cada pilar ele tem uma seção. Os pilares de extremidade, geralmente eles têm menos carga do que os pilares centrais, tá certo? Porque, vou dar um exemplo aqui nesse pano que vocês estão vendo, olha só. Aqui eu tenho a carga dessa viga chegando nele. Aqui eu tenho a carga dessa chegando nele. Ele também tem dessa e dessa. Porém, essa viga que está no centro, com certeza é mais carregada do que essa viga da extremidade. Por quê? Porque aqui na extremidade, vamos dizer que eu recebo a metade da carga da laje. E nessa viga eu tenho metade da carga dessa, mais metade da carga dessa. Então, a carga nessa é muito maior do que nessa. Logo, a carga que chega no pilar central é maior do que a carga que chega no pilar de extremidade. Ok? Então, é comum que as sapatas dos pilares centrais e os pilares centrais ele tenham uma seção maior do que as de extremidade. Mas pode acontecer que as cargas sejam pequenas e fiquem todos muito parecidos, tá certo? Uma outra informação importante, eu passei também no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui, já que esse é somente sobre pilares, é a respeito do pilar ficar para lá e para cá. O que é para lá e para cá, Fabiana? Aqui, ó. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Para que isso, gente? Olha só. Se eu puser todos os pilares numa única direção, eu vou ter... vou dar esse exemplo aqui, ó.
eu tenho muita rigidez nessa direção, onde a seção é maior, e pouca rigidez nessa direção, onde a seção é menor. Então, eu tenho que ficar intercalando por causa da estabilidade global do edifício. Eu vou ter uma distribuição melhor para manter a estabilidade global do prédio se eu colocar os pilares em várias direções, tá bom? Nada de botar numa direção só. Então, aqui foi só para a gente fazer essa introdução a respeito de pilar, de alguns conceitos. Então, vamos para o que nos interessa mesmo, que é a leitura da planta. Deixa eu ver. Então, voltando aqui na planta. Então, a primeira planta que você vai ter contato é a planta de formas, é a planta de locação de pilares. Então, nela você vai ver aqui a seção do pilar, cada pilar tem seu nome, P1, 2, 3, né, na ordem de leitura, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Você vai ver aqui, por exemplo, que nessa planta especificamente, eu chamei a sapata, em vez de chamar sapata S1, eu chamei de S51. Por quê? É um artifício que eu uso às vezes quando eu vou ter pilar nascendo em viga. Porque o pilar nascendo em viga, ele não vai ter sapata. Então, ele vai atrapalhar a numeração. Eu vou ter P1, P2, vamos dizer que o P3 vai nascer em viga. Esse P1, S1, P2, S2, P3, porque não vai ter sapata, porque nasce em viga. Aí vai ter P4, S3. Isso pode confundir o pessoal da obra. Então, eu boto logo um número bem diferente, como um artifício, para que eles não fiquem associando, tá? Número de pilar com número de sapata. Porque essa associação pode não ocorrer pelos pilares que nascem em viga. Mas então aqui é o primeiro contato. Então, nessa prancha você vai ter os eixos, né? O topógrafo vai fazer a marcação, vai locar, né, os eixos para poder o operário executar a sapata. E depois você vai ter a prancha de sapatas, que a gente ainda vai fazer a leitura dela. Vamos começar aqui por pilares, a prancha de pilares. Pronto, aqui ela bonitinha. Antes de mostrar aqui um pilar propriamente dito, vou mostrar uma nota geral que eu uso aqui nos meus projetos, tá bom? Que é muito importante, que é a nomenclatura da ferragem. Então, um ferro no projeto estrutural, ele é lido da seguinte forma, aqui é só um exemplo. 11N3, FID 4.2, com comprimento de 84 centímetros. Pronto, o que é isso? 11 é a quantidade de ferros. N3 é a identificação do ferro, porque da mesma forma que cada pilar tem seu nome, cada ferro tem seu nome. Agora, quando as armaduras são idênticas, aí a gente bota tipo N3 aqui, N3 ali, porque todas são N3. Eu podia chamar de cada uma com seu número também, mas para economizar desenho, a gente iguala, no caso da armadura, tá bom? Aí na sequência vem o quê? O diâmetro. Φ de 4.2, diâmetro de 4.2 milímetros. E o comprimento C igual a 84 centímetros. Então, isso aqui é só um exemplo de nomenclatura de ferragens, tá? Então, eu chego aqui, agora é um detalhe típico da armadura do pilar. Eu tenho A e B, né? Base e altura de um pilar, de uma seção qualquer. Como é que o projeto se apresenta? A gente apresenta os níveis. Então, eu tenho aqui o primeiro nível é fundação, que seria o topo da sapata. O segundo nível é o baldrame, que seria o topo da viga baldrame. E daí por diante os próximos níveis. Nesse desenho, a gente vai ter o ferro do arranque, que é aquele ferro que fica dentro da sapata e dentro do pilar ao mesmo tempo. É o ferro que faz a ligação da sapata com o pilar, chama arranque. Depois eu tenho a primeira armadura longitudinal, né, a armadura longitudinal do primeiro lance e os estribos. Pronto. Essa armadura longitudinal, ela tem que transpassar para o próximo nível, porque senão você não vai ter uma conexão entre os níveis. Aí vem a armadura longitudinal do segundo lance e os seus respectivos estribos. Ok? Então agora a gente vai ver como é que acontece de fato. Aqui, vamos lá, vamos escolher um pilar qualquer aqui, P11, pronto. Tá aqui o P11 todo bonitão, naquela prancha que parece que é super confusa, mas não é. Então eu tenho aqui uma seção de 15 por 50. E eu tô dizendo que essa seção desse pilar, ele tem 6 ferros N1 de diâmetro 10.
É assim que a gente apresenta no corte do pilar. Aqui é o estribo, que é esse ferro aqui, ó, olha ele redesenhado aqui, com as medidas, 9,44, tá vendo? E qual é o detalhe desse ferro? Ele acontece nesse lance aqui, 11 vezes. 11 N3, porque é o nome dele, 11 N3, φ de 5 a cada 15, com o comprimento total de 118. O comprimento total, incluindo a dobra dele, dá 118. Então, quando você manda essa prancha para a empresa que faz o corte dobra, ela vai chegar aqui e vai produzir o estribo nessa leitura. Ele vai pegar um ferro, vai fazer um corte de 118 e vai fazer essa dobra conforme o projeto estrutural. Às vezes é necessário colocar uma gravata entre as barras. Nesse caso aqui foi necessário colocar. Então, gravata é esse ferro aqui, ó, que está ligando essas duas barras, tá vendo? Do centro, pronto. Então, 11 N4, 11 vezes N4, que é esse ferro gravata, φ de 5 a cada 15, com um comprimento de total de 22 centímetros. Pronto, esse é o N4. Agora vamos aqui ver o ferro de arranque. Aqui está o ferro do arranque. Esse ferro do arranque, ele está entrando na fundação 25 centímetros e ele tem uma dobra inferior de 20. Como é que é o nome completo dele? É como o nosso nome. Meu nome é Fabiana Carqueja Ofrede Maia. Qual é o nome do ferro de arranque? 6N2 φ de 10 com comprimento de 85. Pronto, esse é o nome completo dele, tá certo? 6 ferros de nome N2 com um diâmetro de 10 milímetros e um comprimento total de 85 centímetros. Aí o armador vai pegar na obra e vai produzir esse ferro. Ele faz o corte, faz a dobra, pronto, o ferro está produzido. Aí o ferro do primeiro lance, que é esse que está ligando o baldrame com a fundação. Esse 150 aqui, o que é que ele é? Esse 150, ele é a altura entre o topo da viga baldrame e o topo da sapata, que nesse caso foi sapata, tá bom? E como é que o estribo fica, então, distribuído? Fica essa linha aqui, ó, como se fosse uma cota, tá vendo? Mostrando que aqui, lembra que é 11? 11, então, aqui eu tenho, nessa parte que entrou na sapata, eu botei 1, e nessa parte aqui do primeiro lance, eu tenho 10. Então, eu tenho N3 e N4. Tem 10 deles aqui, confirmando que já tinha sido dito anteriormente, φ de 5 a cada 15. Pronto, então essa é a leitura do primeiro lance. Vou interromper para mostrar uma imagenzinha aqui na internet. Então, só para a gente dar uma olhada aqui no Google, uma imagem qualquer, você bota aí, ó, pilar de concreto armado. Então, tá vendo aqui? Ele já concretado, que bonitinho. Olha essas armaduras que estão saindo. Isso significa o quê quando tem essa armadura para fora? Que eu ainda vou ter outro lance. Porque se não tivesse mais lance nenhum, ela já tinha acabado aqui 3 centímetros abaixo do topo. Tá bom? Então, quando tem aqui, é porque ainda vem um novo lance para concretagem. Aqui também, tá vendo? Pronto, são os ferrinhos do arranque. Agora eles vão prender um novo ferro longitudinal do arranque para o próximo nível, né? Vai prender um novo ferro longitudinal. Deixa eu ver essa imagem aqui que tá bacana também. Não sei se vai ficar claro para vocês. Aqui tá mostrando toda a armadura de pilar, viga, sapata. Olha aqui, um pilarzinho pequenininho. Tá vendo? 4 ferrinhos e o estribo. Olha um pilarzão bonito retado aqui, olha. Aqui. Olha que bonito. Tá vendo? Bastante armadura longitudinal, estribo. Então, é assim que funciona. Vamos voltar lá para a leitura. Retomando aqui, a partir agora do segundo lance. É a mesma situação. A gente tem, então, a seção do pilar que se repetiu. Ela poderia reduzir, por exemplo, tá certo? Ela tá com 15 por 50, 6 ferros, 6N5, φ de 10. Observe, aqui eram 6N1, φ de 10. Aqui são 6N5, φ de 10. Por que mudou o nome? Se é barra longitudinal. Porque esta barra N1 tinha 190 centímetros de comprimento. Essa barra N5 tem 328 centímetros de comprimento, tá? Agora, veja que o N3 e o N4 não mudou, se repetiu. Por quê? Porque continuou o mesmo tamanho de estribo. Se a seção não mudou, agora a altura do lance mudou. Aqui, que a altura do lance não mudou,
Mudou para N6, não foi? Por quê? Porque o N5 tinha 328 centímetros, porque ele transpassava para a parte de cima. Aqui, o N6, ele vem até aqui, faltando um pouquinho para terminar o topo do pilar. Pronto. Aí ele encerra, então ele encerrou com 295. Ele não tem transpasse, porque não tem outro lance acima dele. Ó, eu tava no P11, vim pro P8. Enfim, tanto faz. É a mesma coisa, tá vendo? Então, essa é a forma da leitura do pilar. Vou falar desse outro aqui, que é um pouco diferente, tá? Se vocês virem aqui nessa seção, eu vou começar aqui de baixo, ó. Armadura do arranque, armadura do primeiro lance, eu tô com 8 ferros barra 10. Quando chega aqui, de novo, 8 ferros barra 10. Só que por que tá separado em 4 e 4? Porque 4 tá morrendo no lance e 4 tá continuando. Então, eu tenho dois nomes, eu tenho N4 e N5. Por quê? Porque o N4, ele tá subindo, tá continuando, tá fazendo transpasse. E o N5, ele tá morrendo aqui no nível primeiro pavimento. E daí para cima vem o ferro N5 de novo, porque tem o mesmo comprimento, ó. 285, coincidiu aqui 285, e aí usou-se o mesmo nome. Isso é uma coisa que você não precisa se preocupar, o programa, ele faz essa questão da numeração automaticamente. Então, é uma coisa que não dá erro, né? Pelo menos o programa que eu uso é assim, então é muito tranquilo, tá bom? Então, da prancha de pilares, o que eu tinha para passar nesse vídeo curto é isso. A gente falou da nomenclatura das ferragens, do detalhe da armação dos pilares, o detalhe do grampo, né, ou da gravata aqui, como fazer. Pronto. É isso aí. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Qualquer dúvida, é só escrever.